Olá. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante dentro dessa iniciativa louvável, né, da Escola Judiciária Eleitoral de Goiás para incentivar e capacitar as campanhas femininas. Pois bem, a gente já teve outros módulos aí dentro do nosso contexto, dentro desse programa, mas hoje a gente vai falar aquilo que traz um fio, o impulsionamento para que as mulheres, de fato, consigam não só se candidatar, mas lograr êxito dentro das suas candidaturas, das suas propostas, né, das suas plataformas. Então, hoje nós vamos falar sobre a estratégia de campanha que passa aí por questões práticas e legais para uma campanha competitiva, né? É claro que existem N requisitos a serem cumpridos, e os outros módulos, claro, vão explorar melhor cada assunto inerente à importância da participação da mulher na política, a importância de termos cada vez mais mulheres se candidatando. Mas aqui hoje, especificamente, a gente já vai falar ali da cerejinha do bolo, que é a própria campanha eleitoral, né? E só que para a gente chegar até aqui, falar de campanha eleitoral, a gente já passou por algumas fases, muitas delas abordadas por esses outros módulos que eu citei, mas é importante a gente fazer um checklist, uma lembrança, para chegar ao momento de se discutir de fato a campanha eleitoral. Então vamos lá. Inicialmente, para que a gente chegue nessa fase, lá atrás, naquilo que a gente chama de atos preparatórios, não só a Justiça Eleitoral se prepara para realizar a eleição a cada 2 anos, mas as pessoas, os cidadãos e as cidadãs brasileiros precisam também se resguardar aí do pleno gozo de alguns direitos para, de fato, conseguirem se candidatar. E o mais importante deles é o que a gente chama de quitação eleitoral, que é aquela certidão falando que a pessoa está quite, que o cidadão ou a cidadã está quite com a justiça eleitoral, com todos os seus direitos políticos em pleno exercício, né, sem nenhum tipo de impedimento. Então, antes de qualquer coisa, o que a pessoa precisa fazer para se candidatar? Está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, precisamos ter essa certidão de quitação eleitoral, que alega basicamente que a pessoa está quite ali para poder utilizar esses direitos políticos não só para votar, mas também para ser votado. E após isso, a gente tem um outro ato que é extremamente importante, que deve ser realizado sempre ali com muita antecedência, né, com 6 meses de antecedência da realização da eleição, que é a filiação partidária, né, e a garantia do domicílio eleitoral, que neste ano de 2024 especificamente, ocorreu até 6 de abril. Então, até essa data, né, tendo o parâmetro aí da eleição de 2024, mas para quem assista essa aula futuramente, sempre entendendo essa distância de prazo, é necessário realizar tanto a filiação partidária naquele partido que você pretende se candidatar, mas também já está com seu título eleitoral transferido ou permanecido no domicílio eleitoral que você disputará essa eleição. Então, a candidata fulana que quer se candidatar pelo município X, ela precisa, no mesmo prazo da filiação partidária, já estar inscrita ali dentro daquele domicílio eleitoral. E aí, passando da filiação para e a questão do domicílio eleitoral, a gente tem uma coisa que não atinge todas que querem se candidatar, mas se essa pessoa ocupar ou exercer função que a Justiça Eleitoral entenda, que a nossa legislação entenda como incompatível para se candidatar, ela precisa se descompatibilizar em prazos aí que correm de 6 até 3 meses da eleição, a depender do cargo da função. Então, é muito importante fazer essa consulta prévia e saber, nossa, eu ocupo função tal, eu tenho um cargo comissionado em algum órgão da administração pública. Eu preciso me exonerar? Eu posso apenas pedir licença? Como que funciona isso? Então, é muito importante se atentar a isso antes ainda de falar em campanha, né?
E após toda essa questão, a gente tem um outro passo, que aí é um pouquinho mais perto já da campanha, que é a aprovação do nome na convenção partidária, né? Os partidos se reúnem para aprovar as suas chapas que vão disputar a eleição, para aprovar as diretrizes daquele partido para a disputa daquela eleição, e ali é necessário constar o nome dessa propensa candidata para que ela futuramente venha a fazer o seu registro de candidatura, que é um ato subsequente à convenção partidária e ao registro ali da regularidade da ata da convenção partidária por parte do partido. E aí, por que que a gente está falando disso? Porque aqui, nesse detalhe especificamente da convenção partidária e dos registros de candidatura, é extremamente importante que as candidatas, as mulheres candidatas, estejam atentas à regularidade dessa documentação. Porque ali na convenção partidária é onde o partido deve comprovar, por exemplo, a regularidade que leva em consideração os 30% da chapa destinado para a candidatura de mulheres. Esses 30%, gente, ele, como com certeza já foi passado aqui, já foi demonstrado para vocês, é uma conquista histórica que vem lá de 1996, né, passando aí por diversas fases, se consolidando em 2009, que ele garante que 30% da chapa para concorrer à eleição do partido tem que ser composto por mulheres. E aí, o que que acontece? Nessa convenção, essa chapa ela é aprovada. Então, 30% dela tem que estar de mulheres. Se não tiver, compromete toda a chapa. E aí compromete a campanha, a eleição de todos os envolvidos nesse partido. E se tratando de situações de mulheres, a depender, pode configurar fraude, entre outras coisas. Então, é extremamente importante que as mulheres candidatas estejam atentas à ata dessa convenção partidária, né? E aí, depois, também no seu registro de candidatura, se resguardar que todas as mulheres, que todas as minorias de políticas afirmativas estejam de fato concorrendo a essa eleição, esteja tudo certo, né? E aí, tudo isso que eu falei foi até o registro de candidatura, né? E nesse período desse registro de candidatura, já até fazendo um link com estratégias, já fica uma dica muito importante, que é exatamente nesse período que você vai se filiar, se organizar para uma convenção, é aquele período para que você busque os dirigentes partidários a fim de receber dinheiro público para a sua campanha, pois 30% também dos recursos públicos destinados para as eleições são garantidos às mulheres, né? No entanto, o regramento da distribuição dessas regras, desse recurso é discricionário de cada partido. Então, é muito importante que quando você se filia, pretende se candidatar, você já faça essa articulação com os seus dirigentes partidários para que você tenha acesso a esse fundo. E a gente sabe que dinheiro é um elemento importante da campanha, né? Nós vivemos num sistema capitalista, que os produtos e os serviços, inclusive prestados para uma eleição, eles são onerosos, né? Então, é importante que essa movimentação financeira chegue para as mulheres. Ah, Thaís, mas por que tem esse dinheiro para as mulheres? Gente, isso faz parte de todo aquele bloco de ações afirmativas para garantir candidaturas das mulheres, né? O Brasil é um país que ainda demonstra índices de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Então, esse incentivo certamente dá uma impressão de igualdade na disputa eleitoral, né, garantindo recursos, assim como os homens também têm, para que as mulheres também tenham, e entre outros motivos. Então, ficou essa dica dessa parte, e uma segunda dica também, falando de financeira, aí desse período antes do registro da candidatura, são os eventos, as arrecadações coletivas para a campanha, que pode ser realizada ali desde maio, e até 150 dias antes da eleição. E aí é muito importante, né, que a candidata se oriente para realizar essa arrecadação, que já é permitida já há algum tempo, dentro ainda daquele período que a gente chama de pré-campanha, para monetizar as suas ações de campanha. Mas vamos lá, dando continuidade na nossa conversa aqui. Passou
aí do registro de candidatura, a gente vai entrar para o período que a gente chama verdadeiramente de campanha. E aí eu vou fazer um recorte e vou até demonstrar aqui na tela com vocês que. Só um minuto, vamos lá. Aqui, aqui. Falei dos atos preparatórios, ações afirmativas, aqui. Passou do registro de candidatura, a gente faz exatamente essa transição que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, que é da pré-campanha para a campanha. Thais, o que que é pré-campanha e campanha? Gente, a gente precisa ter aqui um divisor temporal, né? Campanha são os atos eleitorais feitos depois do registro de candidatura, ali após 16 de agosto, conforme o calendário eleitoral vigente aqui para o ano de 2024. Mas, no entanto, o que é feito antes, pró-campanha, pró-eleição, é denominado de pré-campanha. E o que que pode, o que que não pode? Qual que é a diferença desses dois períodos? O período de pré-campanha, basicamente, sobre propaganda, ele pode praticamente tudo, com exceção do pedido de voto expresso e de uso de palavras-chave, né, que denotem esse pedido de voto. Então, é muito importante internalizar essa divisão de tempo, né? A pré-campanha antes do registro de candidatura, você não pode pedir voto, você é um pré-candidato. Após o registro de candidatura, você é um candidato, está em campanha e pode pedir voto. Pedindo voto ali dentro da campanha, o que que a gente tem como propaganda eleitoral? Gente, propaganda eleitoral é toda e qualquer propaganda que incentive, que faça alusão a alguma campanha eleitoral, né? Independente de qual meio ela seja realizada, ela deve sempre conter a legenda do partido, viu, gente? Ser em língua nacional, né? O português aí nítido e claro, e não pode empregar métodos publicitários artificiais que induzam a opinião pública ou a sociedade a despertar algum tipo de estado mental, emocional ou passional, né? E aí, assim, no caso das campanhas majoritárias, esse material também precisa ter o nome da coligação, a sigla de todos os partidos e o nome do vice ou da vice deve ocupar pelo menos 30% dessa peça publicitária, tá? Em caso de material gráfico em si, também precisa ter o CNPJ e a tiragem, gente. Essas são informações extremamente importantes para que não se perca dinheiro, não se perca estrutura e também não tome uma representação, né, à toa, perdendo ali o equilíbrio da campanha por omissão de alguma dessas regras, né? E aí, até lembrando, para quem tenha dúvidas, todas essas regras estão dispostas na resolução 732 agora de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral, que atualizou a que era vigente anteriormente, que era 23.610, que também é bem completinha sobre propaganda eleitoral, e fica disponível nos sítios tanto do TRE, dos TREs, tanto do TSE, para consulta a qualquer tempo. Então é importante fazer uma leitura disso antes de entrar na campanha, não só a candidata, mas também ali a sua equipe de apoio, né? E aí, continuando, é, outra coisa que é muito importante, os atos de campanha. Gente, candidata pode e deve fazer reuniões, seja em local aberto ou local fechado. Só tomar alguns cuidados, por exemplo, que se for aglomerar muitas pessoas, houver algum risco evidente, comunicar à polícia 24 horas antes. Se vai realizar passeata, caminhada, desfile, carreata, e principalmente que envolva distribuição de combustível ou utilização de cabos eleitorais, qualquer coisa onerosa ali para a realização daquele ato, comunicar também à Justiça Eleitoral com 24 horas de antecedência. Lembrando que são comunicados, porque para você realizar qualquer ato, comício, reunião, o que for, você não precisa de licença. Você pode realizar. O que você precisa é resguardar a segurança através da polícia e comunicar à Justiça Eleitoral em caso
de gastos para a realização daquele ato, porque ela naturalmente vai ter seus meios ali de fiscalização, depois de averiguação se aquele ato foi declarado na sua prestação de contas, entre outras coisas. Então, assim, pode fazer reunião, pode fazer comício, tá? As medidas sanitárias hoje já são bem mais flexíveis do que foi na época da pandemia. Então, assim, essa questão das reuniões está amplamente permitida, tá? Mas a gente também tem que tomar alguns cuidados. Se nessas reuniões, por exemplo, você for usar aparelho de som ou amplificador, elas só são permitidas das 8 às 22 horas, com exceção dos comícios. Quando você faz um comício, que é aquele evento maior, normalmente feito em local aberto, né, com aglomeração de pessoas, você pode terminar até meia-noite. E se for aquele comício de encerramento da sua campanha ali nos dias que antecedem a eleição, você ainda pode prorrogar por mais 2 horas. Então, de 24 horas até 2 da manhã para a sua finalização. Gente, mas só aparelho de som e amplificadores, né? Deixando muito claro que é vedado o uso de trio elétrico, viu, gente? Sabe aqueles carros grandão de som, trio elétrico, aquilo lá, pensa naquilo em micareta, no carnaval em Salvador, mas em campanha eleitoral de forma alguma. Não é permitido. E é permitido mini trio e carro de som somente em carreatas ou comícios. Então, assim, o triozão elétrico não pode. Um mini trio para a candidata subir e falar ali com as pessoas que estão na carreata ou no comício, tudo bem. Carro de som também. Gente, mas é proibido passar esses mini trios e carro de som nas ruas fazendo propaganda, sabe? Aquela coisa, você está em casa e escuta o carro de som da pamonha e etc. Esses carros não podem fazer publicidade eleitoral, gente. Isso é propaganda vedada, tá? Que vai caber representação, multa, entre outros. Então, assim, se quer utilizar carro de som e mini trio, utilize somente em realização de comícios ou de carreatas, tá bom? Material gráfico, até falei ali um pouco mais cedo sobre isso, só pode ser distribuído até as 22 horas do dia que antecede a eleição. Gente, 22h01, acabou, Santinho. E falando disso daqui, vamos deixar muito claro. Não utilize na sua campanha o derrame de santinhos para publicidade, para a propaganda eleitoral. É uma conduta vedada, é uma conduta que tem dado muito problema para muita gente por aí, e não à toa existe essa vedação da distribuição do material gráfico um dia antes. Gente, além isso poluir a cidade, entope bueiro, assim, suja, né, gente? É uma situação totalmente antiambiental e não deve ser utilizado por nenhuma candidata, tá bom? Vamos lá também. Realização de showmício, sendo os artistas pagos ou não, e sendo presencial ou virtual. Gente, é proibido showmício, tá? Antigamente a gente até tinha, né, um comício aí, um cantor e tal, e lotava, né? Proibido, inclusive em forma de live. Artistas, né? O candidato fazer as suas lives, falando das suas propostas, tudo bem. Mas artistas pagos ou não, de forma alguma, com uma pequena exceção. Nesses eventos que eu citei de arrecadação, esses artistas podem participar. E artistas, no seu exercício profissional, ali cantando no show também, não é vedado eles falarem as suas opiniões políticas, em quem vai votar, algo nesse sentido. Eles não podem pedir voto, né? Ou serem pagos para fazer isso nos seus eventos. Tá? Então, assim, o direito dele de se manifestar e etc. resguardado mas desde que isso não seja nada vinculado com a campanha. E não seja também em um comício, que se tornaria um showmício. Isso aí, totalmente proibido, tá bom? Benefício eventual, gente, é proibido distribuição de boné, distribuição de camiseta, chaveiro, essas coisas todas. Tudo proibido. Inclusive, quando a gente vai falar de benefício eventual, não só os ligados à questão eleitoral, porque a distribuição de alguns benefícios eventuais para a administração pública daquela circunscrição que está passando por eleição naquele momento, também é proibida, exatamente para não tornar a eleição uma coisa desproporcional, né? E o cara está na administração pública, se ele distribui um benefício eventual, por óbvio, ele está tendo uma oportunidade melhor do que um candidato, uma candidata aqui,
que não tem, não pode distribuir nada. Então, assim, nesse momento, as coisas se igualam, tá? Então, ninguém pode distribuir benefício eventual, seja de origem pública ou seja de origem privada. É vedado totalmente o uso de outdoors, tá? É permitido o uso de bandeiras, gente, móveis, sabe aquelas que a gente consegue balançar com a mão mesmo, vai para uma esquina, na porta de um posto de gasolina, balança, depois recolhe e guarda? Beleza. Mas aquelas que ficam fixadas no chão, atrapalhando visibilidade, entre outros, totalmente proibido. Da mesma forma, o uso de cavalete também, totalmente proibido. E adesivo, gente, o limite é 0,5 metro quadrado, seja aqueles normal, seja de citru, o que for, 0,5 metro quadrado, ok? Saindo aí dessa propaganda tradicional, eu até trouxe um destaque aqui para a propaganda da internet, né, gente? Hoje a gente vive uma interferência muito grande do uso das tecnologias nas nossas eleições. Então, assim, quando a gente vai falar de internet, mas isso vale para todo tipo de propaganda, a gente tem que deixar muito claro que a desinformação e propaganda negativa e produção de deepfake são proibidos, certo? Propaganda negativa, tanto no período de pré-campanha como no período de pré-campanha, é conduta vedada. É, Fake news é vedado, gente, tanto dentro do contexto eleitoral para as candidaturas, como também fake news que atinjam, agridam aí o sistema eleitoral como um todo, né? E tudo isso é tipificado, né, pela nossa legislação eleitoral. Então, que fique muito claro que tanto aí desses métodos tradicionais da campanha que eu acabei de abordar, como na campanha da internet, com o uso dessas tecnologias, campanha negativa, deepfake, fake news, é proibido, é conduta vedada. A gente não precisa disso, gente, para formar uma campanha propositiva. Isso desconstrói todo esse contexto que a gente traz de vontade de um país mais desenvolvido, de uma democracia mais consolidada, né? Então, assim, se a gente tem tantas vias legais e tantas possibilidades de utilizar esses mecanismos de forma positiva, principalmente a tecnologia, não tem por que a gente utilizar isso. Eu acho que isso, inclusive, diferencia e muito aquilo que a gente entende como candidatas ideais, sabe? E então, assim, que fique muito claro sobre isso. A internet está aí, a tecnologia está aí, ela pode ser utilizada desde que utilizada de uma forma consciente, uma forma propositiva. E aí vocês me perguntam, Thaís, como que eu posso utilizar a internet para engrandecer? Gente, vamos lá, a internet hoje é o meio mais fácil da gente chegar até as pessoas, né? É uma comunicação ágil, é uma comunicação aberta, e te traz oportunidades, inclusive, de fazer uma comunicação super criativa, né? Interativa com as pessoas, abrindo caixinha de perguntas, gravando vídeos, cantando, enfim. A criatividade na internet, ela não tem limite. E desde que de maneira propositiva, ela pode ser utilizada pelos candidatos. Como que pode ser utilizada? Em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, né, no caso dos sites, direta ou indiretamente em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. Nos perfis também que a gente utiliza nessas redes sociais, né, mais comuns, sendo da candidata ou do partido, beleza, tá? Até aqui o item 2 falando do mesmo sentido, né, das candidatas, dos partidos, das federações e até das coligações. As coligações normalmente não têm, né, um perfil, porque é algo muito provisório, né? Mas as candidatas e os partidos e as federações, sim. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata ou pelo candidato ali, nas hipóteses legais, né, que podem ser ocorridas, por meio de blogs, redes sociais, sítio de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado conforme a resolução 23.671 de 2021 dispõe. Então, assim, a internet traz todas essas possibilidades, gente. É possível fazer o impulsionamento desses conteúdos,
vamos deixar muito claro, campanha paga pela internet, a gente não pode fazer, né? A gente não pode pagar hospedagem privada, essas coisas assim. Mas aquele impulsionamento, ele pode ser feito. Tanto ali, quando a gente fala do período de pré-campanha, ele pode ser pelo CPF desse da propensa candidata, ou pelo partido político, e na época da campanha em si, pelo CNPJ, né? Porque ali, gente, quando a gente faz o registro de candidatura, é, é dado um CNPJ para as nossas candidaturas, e desse CNPJ são até abertas contas bancárias, né, para recebimento dos recursos da sua campanha e etc. Então, você pode fazer a contratação através desse CNPJ, desse impulsionamento, né, pelas plataformas autorizadas, e os partidos políticos também. As pessoas, né, e empresas, etc., que não são o candidato ou o partido, ou a federação ou a coligação, não pode, tá bom, gente? Então, o impulsionamento dos seus conteúdos deve ser feito por você, candidata, tá bom? E isso, com certeza, é uma metodologia muito interessante de se fazer. Lembrando, gente, que o uso de inteligência artificial deve ser comunicado, tá? Ali nas peças também existe uma limitação. O uso de deepfake não pode ser utilizado pela Justiça Eleitoral, até porque, de uma forma geral, não só no campo eleitoral, a gente ainda carece de uma legislação um pouco mais severa, quanto à utilização desses novos meios aí que a tecnologia tem despertado, né? Tem revelado para a gente. E então, por enquanto, a Justiça Eleitoral ainda não acolheu esse tipo de informação, esses tipos de uso para publicidade. Mas a gente tem aí uma gama de possibilidades. Em resumo, falei aqui o que pode, o que não pode no campo da campanha e da propaganda eleitoral, mas, como eu sempre oriento, é fundamental que a coordenação de campanha e que as mulheres candidatas tenham domínio de todas essas informações, né? Informação, com certeza, é uma grande arma aí, um grande, um grande instrumento que a gente tem para a emancipação e para o fortalecimento das nossas políticas, né? Então, acho que é extremamente importante que todos esses estudos dessas resoluções sejam feitos, né? E aí é onde eu até oriento, sejam feitos workshops mesmo, com a própria candidata, com essa coordenação de campanha entre vocês, para que tudo isso seja cada vez mais abordado, para que seja cada vez mais disseminada toda essa informação, né? E aí que essas campanhas sejam conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, mas principalmente da importância de realizar campanhas propositivas, né? Campanhas que respeitem aí os nossos princípios democráticos, a nossa Constituição, a nossa legislação eleitoral. E é isso, né? Eu, mais uma vez, parabenizo o nosso TRE, através da EGE, realizando esse grande curso, né? Estou muito feliz e honrada por fazer parte dessa iniciativa e sou entusiasta de todas as políticas afirmativas para inserção, para incentivo das mulheres no meio político e acredito muito que a garantia da nossa representatividade no meio político é um caminho muito eficaz para o desenvolvimento econômico e social que a gente tanto busca no nosso país e na sociedade como um todo. Então, parabéns a todas as mulheres que estão até aqui, nesse momento, nos assistindo, se qualificando, e eu desejo toda sorte do mundo nesse momento. E é isso. Muito